Bom dia! Bom dia ao nosso café com terapia, falando diretamente de Brasília. Adoção. Bom dia, Rô Santos. Esse tema adoção, ele já foi tratado num outro café. Aliás, em dois outros. E é um tema recorrente, né? E como ele foi a pergunta feita nesta semana por uma cliente que disse que infelizmente não pode mais assistir aos cafés em função do home office que ela precisa trabalhar, mas ela sempre vê depois, e ela ficou intrigada. Essa pergunta veio para ela, e como eu dizia para os estudantes que estavam comigo no ensino médio, quando eles chegavam uma semana depois com uma pergunta, é porque eles tinham estudado, é porque eles tinham se interessado pelo tema. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema que é a adoção, que é recorrente, e por que não falar de novo, não é? Então, uma boa sessão para todas nós e para você que vai assistir também depois no canal do YouTube. Bom dia. Bom dia, Giane. Que bom que você conseguiu entrar, né? Porque quando a pessoa diz assim que a live é X hora, não adianta a gente tentar entrar em outra hora que a pessoa não vai estar ao vivo, né? Então é 10h30 sempre, segunda, quarta e sexta. E no sábado de manhã a meditação, né? Amanhã a meditação, eu ainda não decidi o tema. Se alguém quiser me sugerir, eu aceito sugestões para a gente meditar amanhã. É uma meditação que, quando não tem convidados, dura uns 20 minutos. Mas é uma egrégora formada já, né? Das pessoas que têm vindo meditar esses 20 minutinhos no sábado, agradecendo a semana, tomando força para a semana que está entrando no domingo, porque aqui no Brasil a nossa semana começa no domingo, né? No Brasil, no Ocidente, a nossa semana começa no domingo. Então, eu convido a você que participe, que venha se juntar a gente, porque quanto mais gente junta ali, né? Quanto mais pessoas juntas, mais forte fica a força da meditação, tá bom? Bom dia, então, a Giane fala aqui, bom dia, Carlinha, cheguei, assunto lindo. Giane, se você inclusive quiser fazer alguma participação ao vivo dentro do seu contexto, fique à vontade, é só me falar, passa o batom aí e a gente faz uma conversa, um bate-papo ao vivo aqui, tá? Tá tudo bem com a luminosidade? O meu som tá bom? Acho que vou botar um pouquinho mais de luz aqui. Pronto. Anelisa, bom dia. Mames Felício, bom dia também. Que coisa boa que vocês estão aqui comigo às 10h30 da manhã. Então vamos lá. A pergunta feita por essa cliente querida, que também é amiga, a gente era amiga na verdade, eu era mais amiga da irmã dela no início de juventude. E ela era uma menina, né? E hoje a gente se reencontrou, ela adulta, com família, casada, uma filha, constelou comigo. E ela trouxe essa pergunta porque ela disse que ela não é nada comigo, não é com ninguém que eu conheço, mas ouvindo as lives e me inteirando mais de constelação familiar, essa pergunta me veio. E a pergunta é a seguinte, na questão de quando as pessoas que foram adotadas, mas elas não sabem que foram adotadas, e aí resolvem fazer uma constelação familiar. Na constelação, a gente vai sempre dar predominância, marcando o tempo, a gente sempre vai dar predominância ao pai e à mãe, né? Porque tudo começa do pai e da mãe, lembra? Hoje está um vento bom aqui em Brasília, mas a porta vai bater. Bateu. Então, a gente, na constelação familiar, a predominância é pai e mãe, né?
Então a gente começa, tanto com aquela ficha de anamnese, quem já fez constelação comigo sabe, na ficha de anamnese a gente sempre pergunta primeiro pelo pai e pela mãe. Né? Que histórias existem aqui? E aí ela perguntou, Carla, mas se a pessoa é adotada, né? E não sabe que é adotada, e vai e pede uma constelação, como que isso acontece? O que é lido no campo? E aí eu respondi para ela, né? Eu respondi para ela que o seguinte, anotei aqui, porque senão vem muita coisa na minha cabeça, né? E ela pergunta, né? Qual o sistema que será acionado? Qual sistema será trabalhado e qual será predominante na constelação? A família adotiva? Mas a família biológica também tem influência? Como que o terapeuta ou a terapeuta vê isto? Nossa, eu achei maravilhosa essa pergunta. Também tem uma outra pergunta que me foi feita no YouTube, a propósito. Quero agradecer muito. Cheguei no número 102. Agora é só crescer, né? Bom dia, Eliane. Coisa boa que você está aqui. Giane, eu já leio o seu comentário. Tá bom, você prefere ouvir, né? Ok. Eu já leio o seu comentário. Deixa eu só terminar aqui essa... Porque hoje é dia de tirar dúvidas, hein? Vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem dentro do tema que quiserem. Eu estou começando com a adoção, eu chamei para a adoção, porque foi a pergunta feita. E tem uma pergunta também no YouTube, mas ficou meio confusa. Eu não entendi bem a pergunta dela, da Patrícia, e aí eu respondi para ela lá no YouTube, e esse aqui, a Selene, autorizou que eu trouxesse o questionamento dela. Então, como é que foi a resposta que eu dei para Selene ali no WhatsApp? Que vocês sabem que dá para falar comigo direto no WhatsApp, né? Só clicar lá na minha bio. Qual foi a resposta que eu dei? Bom, realmente fica mais difícil para o terapeuta ou para a terapeuta ajudar a pessoa consultante dentro da questão que ela traz, se ela não sabe que foi adotada. Mas vai depender do quanto este terapeuta ou esta terapeuta está treinada para conseguir fazer a leitura no campo. Vamos lembrar sempre que constelação familiar não é uma religião, não está vinculada a nenhuma religião, tá? Então, existem sim itens, pontos que a gente pode dizer, nossa, mas lá no Espiritismo isso é visto também dessa forma, só que com outro nome. Tudo certo. Tem também o Dr. Jim, né? Que ele tem vários seguidores, ele é constelador e ele é evangélico. E ele também traz muitas coisas do Evangelho, que estão claras no Evangelho e que também a gente encontra na constelação familiar. Mas a constelação familiar ela é uma técnica terapêutica breve porque o cliente faz uma sessão e não precisa ficar voltando de 15 em 15 dias ou ficar voltando toda semana. Por quê? Porque limpa-se esse campo de memórias, limpa-se ou entra no processo de limpeza, e vai depender muito da pessoa consultante, entra no processo de limpeza e aí vai trazendo alívios para o chakra cardíaco. Muito bom. Então, voltando à pergunta da Selene, né? Como fazer? Essa pessoa que atende, essa pessoa que a terapeuta ou o terapeuta, como é que ela precisa? Ela precisa estar bem treinada. Ela precisa, sim, de muita teoria. Precisa, sim. A gente lê muito, a gente estuda muito, mas não é só isso. A gente precisa também permitir que esse chakra cardíaco consiga se abrir para que a conexão com o campo possa acontecer. Então,
É claro que existem N terapeutas e N formas de se olhar para isso. O que o Bert Hellinger trouxe para a gente foi um tipo de técnica. Mas antes dele falecer, ele até trouxe sobre as novas constelações, né? Então, cada um vai ter o seu jeito de que se identifica mais para atuar como terapeuta desta técnica. É uma técnica, né? Bom, e aí a minha resposta para a Selene também foi isso, né? Então, o quanto esta pessoa terapeuta vai conseguir ler o campo. Uma vez eu participei no Rio Grande do Sul de uma constelação em que outra, então tá dentro dessa pergunta, dentro dessa minha observação. Eu participei de muitas constelações, porque eu considerava meu estágio e que eu entendia que eu ia estar conseguindo me trabalhar melhor até para eu poder estar atendendo hoje, né? E aí o terapeuta, eu vi que ele conduzia a sessão, mas eu via que ele estava intrigado. E como ele era meu amigo, e ainda é, e ele me levava de carona depois para casa, dentro do carro ele me disse: Carla, essa pessoa é adotada. Porque eu perguntei para ele, né? Eu, enquanto estudante, depois eu perguntava: isso e aquilo, como é que faz aqui, como é que faz ali? E ele me disse: essa pessoa é adotada. Só que ela não sabe. E quem sou eu para dizer para ela que ela era adotada? O campo mostrou para mim, mas ela não percebeu. Então, porque a adoção é tão sensível isso, né? É tão sensível, a pessoa ela é adotada, mas ela não sabe que ela é adotada. E quem sou eu, terapeuta, para afirmar para essa pessoa que foi me pedindo uma consulta para uma questão, eu não me lembro qual era a questão da pessoa, mas que ela não conseguia solucionar porque ela não sabia que era adotada. Tudo ali, e eu perguntei para ele: mas Sérgio, como é que você sabe que... O que te mostrou que te confirma que a pessoa era adotada? E aí ele disse: isso e isso. Então faz tanto sentido para mim dentro da teoria que Bert Hellinger nos trouxe, né? Fez tanto sentido, e fora que o meu professor, ele é uma pessoa muito, muito sensível, né? Então ele conseguia perceber com sensibilidade. Uma aqui ou outra ele se equivocava, e a gente se equivoca mesmo. Mas, respondendo a pergunta da Selene, foi isso que eu disse. Vai depender do quanto essa pessoa terapeuta está treinada o suficiente para conseguir ler esse campo. Mas a pessoa consultante é quem precisa... É ela que precisa sentir. Se ela tivesse, ele me disse que se ela tivesse ali perguntado para ele sobre isso, ele iria confirmar. E aí dá continuidade ao tratamento terapêutico que a gente faz. Eu também faço, né? Eu dou continuidade se a pessoa quiser continuar tratando comigo em atendimentos individuais, terapêuticos, eu faço. Eu continuo consultando a pessoa, porque aí é um baque, né? E aí vai mexer com muitas coisas dentro dessa questão. Tá? Antes de eu ler os meus pontinhos que eu coloquei aqui, né, sobre esse item adoção, porque ele é um item interessante que como eu não sou adotada, como na minha família tem só um caso de adoção que eu sei, eu nunca me interessei muito por esse assunto. Mas estudando as constelações e atendendo as pessoas, como isso aparece, como isso é recorrente, né? Fazer um pouquinho de silêncio por conta desse avião que está passando aqui. Tá bom? Então aí, como é um assunto recorrente, eu comecei a investigar e olha, é um assunto bonito para ser tratado e bonito para ser falado em live, sim. Agradeço a Selene, que infelizmente não pode estar aqui agora presente, e a Patrícia, que também perguntou lá no YouTube,
né? Agradeço as perguntas porque elas nos ajudam a aprofundar mais nos assuntos, né? Tá bom? Então, antes de eu ler os meus pontos, deixa eu ler aqui o comentário que a Giane não está voltando, voltou agora. Tomar um gole da minha água e antes dar bom dia para Solange, para Carla. Vamos lá. A porta bateu, a gatinha não está conseguindo entrar, mas ela não está pedindo também não. Deixa ela lá, porque eu fiz um Reels hoje com a chamada com ela, né? Porque é uma adoção. Mas lá naquela live sobre com os animais, em que a partir daquele livro que eu li para vocês, né, trechos, o animal tem que saber que ele é de outra espécie e que nós não somos as mães deles. Embora o nosso sentimento de amor seja gigantesco. Mas aí é um outro assunto, é outro tipo de adoção. A Jane fala: Carla, hoje prefiro te ouvir e aprender contigo. Nós temos pedido de adoção desde 2015 e ainda não veio. Como é um ser que não gerei no ventre, mas sim no coração. É isso aí, Giane. E nesse processo da adoção, quando demora, né, como foi o seu caso, como está sendo o seu caso, como demora, é porque essa pessoa que é para vir para vocês, esta criança que é para vir para vocês, se é que virá criança, eu não sei se vocês estão também, às vezes, Jane, a gente está restringindo tanto, né? A etnia, a idade, a procedência da família, às vezes tem tanta restrição que demora um pouco mais. A dica que está me vindo agora no meu coração é que vocês abram e aceitem a criança que está predestinada para vir a ser adotada por vocês, né? É uma sugestão só que brotou no meu coração agora, né? Porque às vezes a gente também fala assim: eu quero muito um carro, mas eu quero um carro branco da marca tal e do ano X, né? E aí, às vezes, esse pedido, ele demora muito, porque a gente restringiu demais. Isso eu estou dando exemplo de um carro, né? Às vezes a gente quer um relacionamento. Mas eu quero um homem ou uma mulher com estas e estas características, assim, 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 assado. Aí restringe muito, e aí, como a gente restringe, vai demorar um pouco mais. Mas se a gente confiar no universo, se a gente confiar nessa força maior chamada Deus, se a gente confiar num destino que é nosso, talvez chegue mais rápido. Mas para tudo tem o seu tempo, né? E nada é por acaso. Então vamos dizer que a criança que vocês estão esperando está ali ainda se preparando para poder ir para vocês. Ou vocês ainda estão se preparando, aquecendo esse ventre, aquecendo ainda mais esse ventre para poder receber essa criança no lar de vocês. E que essa criança, então, passa a fazer parte do sistema de vocês. Tá bom? Querida demais, que coisa bonita. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Jane coloca: sim, o fator da idade. Nós pedimos menores do que 6 anos. Ó o choro me vindo aqui. Olha eu entrando no seu campo aqui agora, ó. Jane, dica, tá? Muito forte que eu tô sentindo agora. Abre isso, abre essa idade. Às vezes essa pessoa que está precisando vir para vocês, ela tem mais do que 6 anos. E é ela que está destinada para viver com vocês. Sugestão do meu coração, tá? Né? Essas coisas a gente faz a leitura e veio forte aqui, né? Vê. Vai que essa tem ali um rapazinho, uma mocinha precisando de vocês, precisando dessa adoção, e se você olha nos olhos dessa pessoa,
E se você sente que é a pessoa, deixa o coração falar. Dica. Tá bom, amada, querida? Estela tá aqui também, bom dia. A Rosilene Prazeres fala assim: quando o constelador percebe a adoção e o adotado não sabe, fica por isso mesmo? Ah, excelente. Excelente pergunta, Rose, mas antes eu vou ler o comentário da Jane. Ai, amada, tocou em mim. Em mim também, Jane, tô toda arrepiada. Vai olhar para isso, olha para esse novo, conversa, vocês devem estar com algum psicólogo, né, ou psicóloga, conversa com essa pessoa e olha para isso. Vê isso melhor. Ao final da sessão, ó, ao final da nossa live, eu vou sortear uma carta, ver o que ela vai dizer para você, tá bom? Vamos voltar então à pergunta que a Rosilene fez, né? Quando o constelador percebe, fica por isso mesmo? Olha, excelente pergunta, Rose. Ó, fiquei íntima, já te chamei de Rose. Eu tenho uma cunhada que a gente chama ela de Rose. Então, quando o campo mostra para o constelador que a pessoa é adotada, mas a pessoa não consegue, no campo, na hora da sessão, ela não consegue perceber isso, não dá nem um tino nela, assim, do tipo, pera um pouquinho, mas será que eu não sou adotada? Porque naquela sessão ali, o terapeuta, ele tentou conduzir para mostrar para a pessoa, né? Mas a pessoa não quis ver, porque não era a hora dessa pessoa ver. Não era a hora dela saber, entende? Então, assim, não é que fica por isso mesmo. Eu não sei como é que ele conduziu depois, eu não perguntei mais depois. Mas, por exemplo, se for comigo, eu nunca me aconteceu uma situação dessa, mas se for comigo, se eu percebo, se eu sinto, como eu senti agora aqui com a Giane, né? A questão da restrição que ela e o marido colocaram para a adoção. Se eu sinto que a pessoa é adotada, o que é que depende muito da situação. O que hoje, agora, se fosse agora aqui, se fosse você que estivesse consultando comigo, e se eu percebesse que você é adotada, talvez eu chamasse você depois para uma conversa. E nessa conversa tentar fazer com que você percebesse que pudesse haver uma adoção ali, entende? Mas não é que fica por isso mesmo, e solta, tá, agora vai e se vira, né? O Bert Helling até fazia isso. Era assim que ele fazia, porque, segundo ele, se a gente entra muito na questão da pessoa consultante, a gente acaba se vinculando àquela dor. E a gente nós, enquanto terapeutas, temos que tomar muito cuidado para não se vincular à dor. Mas se fosse comigo, eu faria isso. Porque depois da sessão comigo, eu ainda fico vinculada à pessoa por 15 dias. Eu envio uma meditação que a pessoa faz por uma semana e depois eu envio outra meditação para a pessoa fazer por mais uma semana, e a pessoa tem liberdade de me procurar para conversar dentro dos insights que ela tem. Então, se nessas 2 semanas a pessoa tiver insights relacionados a isso, aí eu vou dizer sim o meu sentimento. Mas é porque essa é uma questão muito delicada, sabe, Rosilene? É muito delicado. E aí eu quero ler, então, a partir desse seu comentário, ler o que eu preparei. Deixa eu virar aqui um pouquinho, porque esse meu computador, ele é antigo, né? E ele está com problema de conexão, para não apagar o que eu escrevi. Eu vou ler, então, as coisas que eu pontuei, porque aí vão se encaixar dentro da sua pergunta. Tá bom? Deixa eu ver se está tudo bem aqui embaixo. Estela, bom dia. A Rose fala, pode ser Rose. Ok.
a Mames Felício fala: sou mãe por adoção há 29 anos. Nunca neguei esta verdade para meu filho, mas não sei se ele aceitou. Excelente esse comentário, excelente. Eu vou continuar a ver se tem mais alguma coisa parecida aqui embaixo, porque tem a ver com o que eu falei com a Rose ali atrás e tem a ver com tudo que eu comentei hoje, tá vendo? É incrível, né? Quando a gente, eu tô muito arrepiada, quando a gente começa a preparar, começa a preparar a live para vocês, eu vou entrando em conexão com alguns de vocês, e tanto que vem para a live quem precisa vir para a live, né? Ou vai ouvir depois no YouTube quem precisa ouvir. Deixa eu só ler o comentário da Rose. A Rose fala: excelente ensinamento. Escrevi, entre aspas, por isso mesmo, porque não encontrei outro termo. Ok, entendi demais. Gratidão. A Rose fala: ai, Rose, que bom que você conseguiu entender. Porque é isso, né? A gente tem que ter muito respeito com as pessoas com quem a gente consulta. Muito respeito. E quem consulta tem que ter muito respeito pelos segredos que a família colocou. E se esses pais adotivos, esse pai e essa mãe adotivos, guardaram isso dentro de um segredo, então é porque eles têm os motivos deles. E nós não vamos julgar o motivo que esse pai e essa mãe adotivos tiveram em manter esse segredo. Lembrei agora aqui da novela que está passando e que eu até menciono aqui no comentário. Eu sou noveleira de boas novelas, tá? E boas histórias e boa direção, boas encenações, eu estou ali, ó, atenta para ver o que pode me ensinar, né? Tá, então agora eu vou ler os meus pontinhos para atender alguns comentários que vocês trouxeram, ok? Deixa eu só fazer uma anotação aqui que eu preciso. Tá. Eu coloquei aqui como um primeiro ponto: arrogância em não querer saber quem são os pais biológicos. Tá? Isso é uma coisa que não está muito dentro do que vocês falaram, mas deixa eu seguir os pontinhos, tá? Às vezes, a pessoa que foi adotada sabe que foi adotada, mas ela, não quero saber, né? Não quero saber quem são os meus pais biológicos, quem é meu pai e quem é minha mãe biológica. Não quero saber. E isso a gente pode considerar e entender como uma arrogância, né? Uma arrogância do tipo, sem julgamentos, né? Mas uma arrogância do tipo, eu não quero saber, porque lá dentro do meu coração diz assim, ó, não me quis, né? Não me quis enquanto seu filho, enquanto sua filha, me colocou para adoção, então também, ó, nem quero saber quem são vocês. Esse tipo de arrogância traz sérias consequências para a vida da pessoa. Ou então, não quero nem ouvir falar, não quero nem ver a foto. Olha, mas eu tenho aqui a foto da sua mãe biológica. Quer ver? Não. É porque essa pessoa tem uma criança muito ferida dentro dela. Uma criança muito ferida, porque a criança, ela sabe que aquele pai e aquela mãe não são o pai e a mãe biológicos dela. Ela sabe. Porque nós, filhos e filhas, sabemos quem são os nossos pais biológicos. E às vezes é porque é por uma arrogância ou por uma negação, quando a gente não quer olhar para isso, é porque a nossa criança está muito ferida, muito ferida. E quando essa criança está muito ferida, ela precisa ser acolhida. A criança desse adulto, ou dessa mocinha, ou desse rapazinho, precisa ser acolhido, né? Então eu coloquei aqui esse ponto da arrogância. E outro ponto que eu coloquei vem: pais adotivos, respeitar o desejo do filho ou da filha adotada. Se esse filho ou filha não quer saber quem é seu pai e sua mãe biológicos,
Então, respeitar esse sentimento, porque é o momento desse filho ou dessa filha. É o momento, ele não quer saber. Esse pai adotivo contou: olha, eu não sou tua mãe biológica, não sou teu pai biológico, mas eu sei onde eles vivem, eu sei quem são, ou sei o nome. Você quer saber? E aí esse filho ou filha diz: não quero. Respeitar, mas respeitar muito, porque é o momento dessa pessoa, tá bom? O outro ponto que eu coloquei é: filho adotado ou filha, né, precisa saber que foi adotada. É como a querida que mencionou, que agora passou, que foi a Mamis Felício, não deve ser a mãe do Felício, né? Ela diz assim: eu sempre disse, mas eu não sei como é que ficou isso para ele, né? Então, que ótimo, porque precisa saber. Para não se sentir perdido ou perdida, para não se sentir uma pessoa insegura, com um vazio interno de não saber o que fazer na vida. Eu escrevi assim para eu puxar para a conversa, né? Tomar mais água, porque hoje a live vai se estender. Ainda bem que eu tenho direito de mais de 1 hora de live. Essa pessoa que foi adotada, ela precisa saber que foi adotada. E ao saber que foi adotada, ela precisa saber também que ela precisa sim, né, de precisar mesmo, de precisão, para harmonizar o chakra cardíaco, para poder ficar bem. Por quê? As consequências quais são de pessoas que não aceitam a adoção, não aceitam que são adotadas? O que é que pode vir a acontecer? Insegurança na vida, né? Muita insegurança na vida. Vive pipocando de uma coisa para outra, do que fazer, do que não fazer. Começa uma coisa e não termina, e começa outra e não termina, e aí vai, né? Ela, por quê? Porque ela não consegue aceitar tomar o pai e a mãe biológicos do jeito que eles são e com o que eles tinham para dar. Se o que eles tinham para dar naquele momento era não ficar com a criança, era o que eles tinham para dar, era o que eles podiam fazer. Eles não podiam fazer mais do que aquilo. Eu tenho outras lives, várias, que falam sobre esse tomar o pai e a mãe, tá bom? Então, para não se sentir inseguro, quando essa criança ou essa pessoa não sabe a sua origem, o seu sistema de origem, que o sistema de origem é o pai e a mãe, porque começa do pai e da mãe, quando ela não sabe, é muito comum que ela também tenha esses sentimentos, sabe? Fica perdida, a pessoa fica perdida na vida, começa e não termina, começa um relacionamento e não continua aquele relacionamento, começa um curso na faculdade e fica pulando. Por quê? Porque ela não conseguiu tomar o pai e a mãe biológicos. A importância de conseguir tomar o pai e a mãe biológicos, ela é gigantesca, ela é muito enorme é bom, né? Ela é muito grande, né? Eu fiz uma anotação aqui, lembrei agora, vou ter que reforçar. A Mamis fala: você descreveu de certa forma meu filho. Né, Mamis, eu queria saber o seu nome para não ficar te chamando de Mamis. Gisele, bom dia. Sim, Mamis, por quê? Porque como talvez ele não queira aceitar essa condição do abandono, né? Ele fique uma pessoa insegura, incerta.
Que mais que eu coloquei aqui? Muitas vezes com um vazio interno, um buraco. É Sônia, né, Mames? Muito obrigada, Sônia. Às vezes a pessoa fica com um vazio aqui dentro e nada preenche, nada preenche, nada preenche. Por que que existe esse vazio? Porque nós somos feitos metade pai e metade mãe. E essas duas partes precisam se complementar aqui dentro de nós para que esse vazio não aconteça. Hoje eu não pedi para enviar os aviãozinhos. Quem quiser enviar os aviãozinhos agora, fica bem legal, porque às vezes tem mais pessoas precisando ouvir isso agora, né? Então, se eu não... Quando eu sinto esse vazio aqui, é porque eu não consegui encaixar, me completar do papi e da mami. Não consegui completar os dois aqui dentro, porque nós somos feitos deles dois, né? Então, Sônia, se o teu filho amado, adotado, não quer ou não comenta mais, não conversa sobre isso, é porque talvez internamente ele precise tomar o pai e a mãe biológicos com carinho e com respeito. Assim como ele te recebe e te aceita com muito carinho e respeito por você ter adotado. Entende isso? Então vamos seguindo um pouquinho mais. Eu coloquei aqui, né, que na novela Amor de Mãe, é muito incrível essa novela, né? Todo o roteiro dela, toda a trama que envolve ela, o tempo inteiro eu vejo... É uma novela sistêmica, né? É uma novela sistêmica, porque o tempo inteiro eu vejo ali situações que na constelação familiar trazem pra gente. Eu coloquei aqui novela Amor de Mãe, aquele casal que se casou, o casal que se casou fica redundante, né? Mas aqueles dois que se encontraram e sem saber que são irmãos. Ela, porque é adotada pela mãe dele, ele que não sabe que a mãe biológica dele é a mãe da esposa dele. Olha que trama bem bolada, né? Desse autor, eu agora me foge o nome do autor. Não sei se é um autor ou se é uma autora. Então, essa trama, eu vou ver até o final, porque eu não vi da outra vez. Eu vou ver até o final para ver para onde o autor leva essa trama. Eles formam um casal. Ela perde o útero, a mãe dele, que está sendo interpretado muito bem por aquela Adriana Esteves, né? A mãe, ela, dentro da posse, do sentimento de posse que ela tem por esse filho, ela empresta o útero dela. Eu tenho até uma live que eu falo sobre isso. E aí, olha que trama. Esse filho, vou pegar os bonecos, né? Esse filho que é casado com essa mulher, que é irmã dele adotiva, que ele não sabe, os dois têm um filho que é da mãe adotiva desse, meu pai amado. Isso dá séculos de terapia, né? Essa história. Eu coloquei aqui, esse rapaz, o personagem, ele é de boas, né? Como dizem os adolescentes, ele é de boas, porque ele se relaciona, ele se respeita a mãe dele, mas tem coisas dentro dele que não casam, que não estão batendo. Por quê? Porque a mãe adotiva nega a história real dele. Então, ao negar a história real dele, desse personagem, ele se sente confuso. E na vida real é assim também. Quando nós somos adotados e nos negam a nossa história, né? Nos negam a nossa história real, biológica. Quando essa história nos é negada, quando nós somos adotados ou adotadas, o mundo na nossa vida, a nossa vida não fica tranquila. Vão existir uma gama de inseguranças gigantescas, enormes.
Porque não nos foi revelado a verdade. A verdade, ela é muito importante de ser revelada. E vou falar mais uma vez, quando nós somos adotados, quando nós somos adotadas e nós precisamos tomar no nosso coração o nosso pai e a nossa mãe com o que eles nos deram. E o que eles podiam fazer naquele momento era nos dar para adoção. Me empolguei aqui. Ó, esse livro, que é o primeiro que eu li, né? Do Bert Helling, que é aquela entrevista que a jornalista Gabriele Rovio faz com ele, na página 110, pessoas amadas, na página 110, eu fiz uma live sobre esse tema. Esse tema aqui da página 110, quando é que ele fala? Quando ela pergunta para ele sobre a adoção, e ele diz assim, os filhos têm que ficar com os pais. Mas não quer dizer que o Bert Helling foi contra a adoção. Mas ele afirma aqui, e em outras palestras também, que o filho ou a filha precisa ser criado com aquela condição que aquele pai e aquela mãe têm. Porque aquele é o destino daquele filho. Porque aquele é o destino daquela filha. Oh, a minha gatinha começou a arranhar a porta para entrar. Aquele é o destino daquela criança. Se aquele é o destino daquela criança, então aquela criança ela tem que ter como destino poder seguir. E aí é uma coisa. E aí a gente tem um sentimento de compaixão por aquela família, por aquela criança. Aí a gente até pode apadrinhar, né? Ajudar com alimentos, ajudar com roupas, ajudar com escola, mas aquela criança precisa viver com o pai e a mãe. Lá naquele casebrezinho, se for o caso. Porque aquele é o destino daquela criança. Me lembro agora sempre do filme Lion. Ai, esse assunto está me empolgando hoje, está me empolgando demais. Vamos lá então. A Dani fala que assim, fui pesquisar. A autora de Amor de Mãe. Isso, Manuela Dias, claro. Eu até busquei por ela. Uma moça, ela é jovem, né? Se eu não estiver enganada. Ela é a autora, isso. Não, na verdade eu fui atrás de uma outra autora lá naquele canal Brasil, que tem diretoras, né, mulheres. Oi, Karen, que bom que você está aqui. Lise, bom dia também. Gente, só um parênteses, a terapeuta Karen estará fazendo uma live com Libélula no dia 23. Não percam, próxima terça-feira, né, Karen? E depois no sábado seguinte ela conduzirá a meditação. Bom, continuando os meus pontinhos, eu adoro os pontinhos que eu faço, né? Tá, vem uma outra pergunta bem interessante que não fizeram a mim não, tá? Eu vi numa live com uma pessoa que eu tenho amor por ele. O nome dele ele é um espírita e é constelador, é o Andrei Moreira. Nossa, eu gosto demais, ele já tem muito chão caminhado nessa experiência da constelação familiar, e ele é espírita também. Ele fizeram essa pergunta para ele assim, como é que eu vou aceitar tomar meu pai e minha mãe se eu não os conheci? Como é? Eu adorei essa pergunta, né? Ela é tão pertinente dentro desse assunto da adoção. Como é que eu vou tomar meu pai e minha mãe? Como é que eu vou aceitar o meu pai e minha mãe se eles me colocaram para adoção e eu não sei nem o nome deles? Como é que eu vou fazer isso? E aí a resposta que eu dou para essa pessoa, porque eu nem sei qual foi a resposta que o Andrei deu, é a seguinte: todos nós sabemos
quem são nosso pai e nossa mãe biológicos. Nós sabemos no coração, nós sabemos. Porque existe uma alma. A nossa família, toda família tem uma alma, toda. E nessa alma dessa família, nós crianças, quando somos crianças, e nós carregamos a nossa criança para sempre, tá? Nós conseguimos conectar nesta alma, na alma desta família. E quando a gente consegue conectar na alma da família, a gente sabe que existe um pai e uma mãe biológicos. E a gente consegue se conectar a eles. Como é que eu vou tomar? Meditando, praticando exercícios sistêmicos. Eu tenho um monte que eu aprendi e posso ensinar para vocês. Um monte de exercícios sistêmicos em que a gente vai conseguir se conectar com esse pai e essa mãe que a gente não conheceu o biológico, mas a gente consegue conectar com eles e aceitá-los e tomá-los no coração. Tomar aqui, ó. De uma forma física, espiritual, seja lá como você quiser encarar isso. Mas a gente consegue. Mas não é da noite pro dia, e não é assim, e não é aquele pozinho de pirlim-pim-plim. Vai exigir treino, entrega e aceitação e aceitar. Quanto mais a gente consegue aceitar esse pai e essa mãe dentro da gente, do jeitinho que eles que são, mais a nossa vida vai fluir melhor. Isso eu falo de carteirinha. De carteirinha eu falo. A nossa vida emocional, financeira, material, de relacionamento, seja o que for, ela vai fluir melhor. É só ter paciência. Só ter paciência e aceitar. Aceitar que esse é o nosso destino. E aceitar o nosso destino como ele nos é apresentado. Ai, me empolguei demais. A Giane fala que assim, que espetáculo de live, muito conhecimento, é uma sintonia de alma. Querida demais você, Giane. Obrigada pelas suas palavras. Vamos lá mais um pouquinho. Um outro ponto, que eu acho que é o último que eu coloquei aqui, sim, é que a família não deve substituir a família biológica. Sabe, eu vou voltar lá de novo na novela. Obrigada, Dani, ela é jovem mesmo, né, a autora da novela. Vamos lá, voltar na história da novela. Quando essa mãe, que ela já mostrou agora nesse capítulo agora, né? Oi, Renata, coisa boa você aqui. Já mostrou agora nesse capítulo de agora que essa mãe, ela não tem seu juízo normal. E a gente não está julgando a condição dessa mãe, até porque eu fico pensando, nossa, se eu pudesse ser autor, eu faria uma novela com a história dessa personagem, com a história dela, eu faria uma minissérie com a história dessa personagem, que é a mãe, essa mãe que é representada pela Adriana Esteves, esse é o nome dela, né? Excelente atriz. Eu faria uma minissérie para ver, porque ela se mostra que não é bem ajustada, e ela, nesse momento, ela quer a todo custo substituir a família. A gente não pode, nós, quando somos pais e mães adotivos, nós não podemos substituir. Eu volto a falar o que eu falei lá em cima, né? Antes, no início da live. Nós não podemos substituir a família biológica, né? Nós não podemos substituir, porque senão entra em desacordo e entra em desequilíbrio na energia desta família, né? Entra num desequilíbrio gigantesco. Se você quer o bem dessa pessoa que você adotou, dessa criança... Ai, tô adorando os coraçõezinhos. Quanto mais coraçõezinhos vocês colocarem, mais o Instagram vai entender que é interessante para mais pessoas. Gratidão. Então, quando a gente não assume, quando a gente tenta assumir a família dessa pessoa que foi adotada,
Se a gente quer o bem dessa pessoa que foi adotada, então a gente não pode tentar entrar na substituição dessa família de origem. Nós não podemos, porque senão... como voltando na novela, né? O amor dela é tão grande. Na verdade, ela tenta substituir aquele filho que morreu queimado, né? Acho que foi isso. Ela perdeu um filho queimado, coloca o Danilo no lugar e tenta substituir a família de origem. Se a gente tem tanto amor por essa pessoa que a gente adotou, então a gente precisa não assumir que é a família de origem, para não dar complicações na vida dessa pessoa. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei. A família não deve substituir, porque sim, eu Andrei, até assinei aqui, Andrei Moreira, ele fala isso. Porque aí, quando a gente tenta substituir essa família que foi a família de origem, quando a gente tenta substituir isso, o que a gente fala para essa criança ou para essa pessoa? A gente diz assim: olha, você não está autorizada a sentir amor pela sua família de origem. Olha que louco isso. É como se a gente estivesse dizendo: você não está autorizada a sentir amor por essa família, pela sua família biológica. E aí, quando essa pessoa que foi adotada sente esse baque sente esse baque de energia, tranca a fluidez da energia, e ao trancar a fluidez da energia, esquece. Vai ser uma vida da pessoa adotada, uma vida atropelada nos relacionamentos, na vida financeira, profissional. Uma série de coisas vai trancar, né? E é por amor, e é sempre por amor, e é tudo por amor. Mas é um amor equivocado, né? Quando eu não revelo, quando eu tento substituir a família de origem. É um amor equivocado. Nossa, falei muito. Hoje eu fui, né? Assim, quase 1 hora de live. Que maravilha. Gratidão, gente. Deixa eu ver aqui os comentários anteriores que foram colocados enquanto eu falava. Muito bom dia para todo mundo que chegou agora. A Jane fala: concordo 100%. Tomar pai e mãe no coração é transformar a minha vida. E sabe, a gente tem que tomar o pai e a mãe a vida inteira. Porque de vez em quando vem umas coisas assim, umas mágoas da infância. E aí, de novo, tomar pai e mãe. Tem uma mocinha no YouTube que eu encontrei que ela faz uma live que ela pega assim uma pílula. E ela fala assim: já tomou sua pílula hoje? Já tomou sua dose de pai e mãe hoje? Gente, eu amei aquilo, adorei. É isso, Jeane. A Solange fala aqui assim, Solange Lemos: a Mami Sônia é minha irmã querida. Ela teve muita sabedoria ao conversar com o seu filho adotivo, o meu sobrinho. Isso, muita sabedoria. Sônia, se você quiser conversar comigo no privado, me chama lá, clica na minha bio, tem como falar comigo, conversar comigo no WhatsApp, tá bom? A Caldas entrou, seja bem-vinda. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Acho que não. Bom, então acho que é isso hoje, né? Bom, hoje tá bom, Sônia? Isso, deu um ok, me chama lá no privado. Vamos conversar mais sobre isso, se você quiser, tá bom? Bom, eu acho que por hoje tá bom, né? Se vocês não tiverem mais nada para falar, a gente pode encerrar aqui com 1 hora de live. Gratidão mesmo. Hoje é sexta-feira, amanhã a Gisele fala: quanta sabedoria, cada live só agradecimento. Olha, querida, gratidão. Sabedoria, essa sabedoria, ela é em função de estudos?
que eu faço diariamente e em função também do estímulo que vocês me dão frequentando os cafés. Se não fosse esse estímulo, eu não sei se eu estaria dando à frente. Compartilhem, mandem esse aviãozinho para quantas pessoas vocês quiserem e puderem. Me sigam lá no YouTube. Vamos deixar mais pessoas também entrarem em contato com esse assunto e tantos outros que a gente fala aqui no café, tá bom? Bom, então amanhã, 8 horas da manhã, se quiserem entrar nessa força dessa egrégora da meditação às 8 horas da manhã, e o meu coração só agradece, tá bom? Então, Dani, bom também ter você aqui, viu? Gratidão, um beijo gigante no coração de todas e de todos. Muitos rapazes aqui hoje, fiquei muito satisfeita. Um beijo gigante. Até amanhã na meditação, às 8 horas, aqui no Instagram. Libélula Constelação. Tchau, tchau.